Senhor nosso Deus, nós te agradecemos esse momento que estamos reunidos no teu nome para receber de ti, Senhor, todo o ensinamento que faça com que o nosso coração seja limpo das coisas desse mundo e nós possamos apreciar somente aquilo que é lá do céu, lá do alto. Amém. A nossa pátria celestial, onde é o lugar de habitação de todos aqueles que estão na fé em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nessa noite, traga a sua palavra por meio do irmão Vitor, que o Senhor abençoe essa palavra, que ela Amém. possa nos conduzir, nos santificar para ti, para que tenhamos uma vida plena, Senhor. Ainda que estamos nesse corpo, mas sempre focado em ti, na tua palavra, na tua presença. É isso que precisamos da assistência do teu Espírito para limpar o nosso coração, para que vivamos pela fé, convictos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor realizou no teu Filho amado Jesus. Também. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. E Amém. glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Maravilhoso. Nós fechamos então o nosso compartilhar na última reunião com o livro de Jó e concluímos de que qual foi a lição maior que nós aprendimos no livro de Jó e ficou muito claro para nós e que ficou patente que quais são as motivações dos sofrimentos, mas ao mesmo tempo ficou patente o que significa a justiça de Deus. Quando olhamos para a experiência final da experiência de Jó, quando ele intercede pelos seus amigos, nós entendemos de que, de fato, ele exerceu um tipo de sacerdócio, trazendo uma figura de Cristo mesmo. Porque no momento que ele se arrepende até e se abomina e se arrepende até cinza, tem uma figura da morte resgatando a ressurreição, que é a figura de Cristo. Então nós podemos também aplicar isso, né? Toda a Bíblia, irmãos, é maravilhosa por isso. Sempre nos conduz para Cristo. E essa é a intenção nessa noite, nós prosseguirmos desenvolvermos de uma maneira clara o conhecimento de Deus através das Escrituras. E a gente vai estar apresentando aqui também o slide, né? Vamos ver se nós conseguimos pegar aqui então. Tá visualizando ali, né? Sim. A, B, C e D, né? Isso. Então, aqui, irmãos, deixa eu só entrar aqui no programa. Bem, eu coloquei esse título, né? Conhecendo a Deus pela sua palavra. E para nós ficou muito claro, irmãos, que a experiência de Jó, ele tinha o conhecimento de Deus. Mas depois que ele passou por tudo, que ele passou, e aquele dilema dos amigos, e aquela controvérsia de que não entendia o que estava acontecendo, a única solução mais eficaz foi o falar de Deus. Todos os que falaram, até o próprio Jó, não conseguiram trazer clareza na situação dele. Só quando Deus fala. Então, a partir do falar de Deus, sempre acontece algo. Quando Deus fala, de fato é revelado não somente a pessoa de Cristo, não somente a pessoa de Deus, mas também o que nós somos. São duas coisas. Sempre esse lado nós precisamos ver. Conhecer a Deus significa também manifestar o que nós somos. E partindo disso, a base, nós podemos começar então lendo os Salmos 33, versículos 4 ao 9, né, que está na tela. E disse assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Temam ao Senhor toda a terra. Temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós
quando nós falamos disso, irmãos, é muito importante, porque o que de Deus você pode conhecer é manifesto entre todos os homens. Toda pessoa que nasce neste mundo é manifesto entre eles, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente, irmãos, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, irmão, nenhuma pessoa que vive nesse mundo, ele tem desculpa sobre a existência de Deus ou o conhecimento de Deus. Todas as pessoas são indesculpáveis. E por isso, irmãos, que a criação é a primeira expressão visível, né, poderosa do falar de Deus. Deus diz: haja luz. E o que aconteceu, irmãos? Houve luz. Revelando a autoridade e glória. Desde o princípio, todo responde a seu comando. Isso que é extraordinário, irmãos, porque quando nós lemos Romanos 2, 14 ao 15, nós podemos ver que a pessoa que nasce nesse mundo, ele tem uma consciência. Embora ela nasce no pecado e inimigo de Deus, ela tem uma consciência que diz, porquanto os gentios que não têm lei, né, fazem naturalmente as coisas da lei. Como assim? Não tem, eles não têm lei, né? Está falando dos gentios que não têm lei. Para si mesmos são lei, na sua própria consciência, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. E aí que nós entendemos, né? As pessoas que estão sem lei nenhuma, vivem nesse mundo, não conhecem nada, eles têm uma lei nos seus próprios membros, que condenam e aprova eles. Essa consciência traz como uma lei, isso que está dizendo aqui, né? Quando eles obedecem esse discernimento que a pessoa tem, isso aqui está errado, eu não vou fazer, né? Esse próprio discernimento é como uma lei dentro deles. Você vê que interessante isso aqui, né? Irmãos, nós precisamos lembrar, porque a gente está falando desse ponto de vista da criação, né? Falar de Deus é tão forte, irmão, que quando ele chama o homem, nós precisamos lembrar disso. Deus chamou. E o chamamento de Deus, quando ele fez, vamos falar assim, lá em Gênesis 3,15, nós vemos ali a experiência da criação. Deus criou o homem, colocou lá no jardim, e ele deu aquela ordem, né? Que de todas as árvores do jardim podia comer. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não podiam comer, porque o dia que deles comer, certamente que ia acontecer? Ia morrer. Você vê que isso aqui é tão forte, irmãos, porque a consequência disso, o pecado entrou no homem. E ali, quando Deus tem esse diálogo com o homem, logo com a mulher, e até com a serpente, ali, nesse capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa. É impressionante isso aqui. Quando ele vai falar com a serpente, disse o Senhor, disse Deus mesmo para a serpente, e porém inimizade entre ti e a tua descendência, entre a descendência tua e o seu descendente. E este te herirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Isso aqui já era uma promessa do que Deus ia fazer para a serpente. Essa serpente que trouxe, ou por meio dela introduziu o pecado, vamos falar assim, esse engano que ele fez, a consequência disso, Deus já fez a promessa que ia acontecer lá no futuro, irmãos. Que impressionante. E nosso Deus, quando ele promete, ele já está anunciando o quê? O descendente. Isso que é interessante, lá em Gênesis já está anunciando o que Deus ia fazer. E nós falamos uma coisa hoje, compartilhando assim, que Deus falou, né? E interessante, irmãos, porque quando Deus fala, as coisas ficam claras. Apesar de que muitas vezes a gente escuta, mas não entende direito. Então Deus precisa falar de novo. E ele insiste de novo. Quando Deus coloca lá no jardim, eles tinham, Adão e Eva tinham uma palavra clara de Deus. Não tinha uma palavra que era confusa. Não sei, não era uma palavra, vamos falar assim, uma palavra ofuscada para eles. Era uma palavra que dizia para eles claramente.
podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, de fato, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Não tem uma coisa tão clara da parte de Deus? É Mas ali interessante, meu entra a irmão. serpente, que é astuta, né, irmão? E que vai confundir ao que Deus fala. Ou vai tentar trazer isso, né? Trazer confusão. Por isso, irmãos, o que está escrito é para nosso ensino. Como nós precisamos atentar apenas e exclusivamente ao que Deus falou. Amém. Isso, irmãos, é segurança para nós. Porque hoje, no mundo que estamos vivendo, no tempo que estamos vivendo, se tem uma coisa que o diabo se encarregou, é de espalhar muitas palavras que não são de Deus, como se fosse de Deus. Por isso, irmãos, a segurança para nós e para conhecermos a Deus é através das Escrituras. Deus seja louvado por isso. Ó, irmãos, aqui outra promessa é em Gênesis 2, 17 e 19. No Gênesis 12, 3, disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando uma promessa para Abraão, quando ele chama Abraão, né? Nesse 7:19. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará o filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Olha como vem se desdobrando essas promessas que Deus está fazendo para Abraão. Gênesis 22:18. Na tua descendência, novamente. Ou seja, você tem que trazer aquela declaração que próprio Deus fez para a serpente, falando do descendente. Olha como que se vem estendendo através dessa escritura sobre essa promessa. Porque nós estamos vendo aqui a dificuldade que Abraão tinha, que não tinha filhos. Aí Deus vem e faz uma promessa. Mas quando ele está fazendo a promessa do descendente e o que ia acontecer com ele, está fazendo uma extensão daquilo que ia acontecer na plenitude do tempo, irmãos. Não é precioso como que Deus está olhando bem longe? Eles estão olhando na situação deles. Abraão, provavelmente, e no capítulo 15 de Gênesis, nós lembramos, né? Que ele estava muito abatido porque não tinha descendente, apenas tinha um servo, a qual ia tornar herdeiro de todas as coisas que ele tinha. E ele estava muito abatido e preocupado por isso. Mas Deus já tinha tudo diante dele. Ele estava se referindo àquele o descendente. Mas a pessoa está olhando para o descendente dele. Você vê como que é? Nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós olhamos coisas que estão acontecendo conosco, mas Deus está olhando bem mais longe, irmãos. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus nas circunstâncias. Gênesis 26:4. Deus retira a promessa de Isaac. Aqui, ele agora, em Isaac, vai reiterar a promessa: multiplicarei a tua descendência. Agora não é para Abraão, está falando para Isaac, agora que é o filho de Abraão. Ó, como que vem ratificando a multiplicação da descendência. Como as estrelas do céu, lhe darei todas elas, estas terras, e por meio da tua descendência serão benditas todas as nações. Isso é uma promessa recorrente da parte de Deus. Também isso vai fazer com Jacó. A promessa de Isaac reafirma que a descendência viria uma vitória para todas as nações, apontando novamente para o cumprimento de quem, irmãos? De Cristo. Gênesis 28, novamente, mesma coisa. Olha, e ele continua aqui, irmãos. Você sabe que quando aconteceu tudo, agora nós já temos a história de Israel. Eu estou fazendo um resumo para tentar desenvolver o que nós queremos, né? Então eu estou passando agora dos patriarcas, estou passando direto lá para o rei. Segundo Samuel 7, 12 ao 16. Agora, novamente vai ratificar a promessa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, está falando para Davi, né? Então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha que interessante, irmão. Você vê como que ele vem
trazendo lá do Gênesis, agora já saltou dos patriarcas, está vindo para Davi. E está falando novamente desse descendente. Mas olha, no coração de Deus, estava se referindo a Salomão? De fato que não. Que procederá de ti, e estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Então, nós podemos pensar, era Salomão, então, porque esse filho que edificou a casa, é esse filho que foi estabelecido para sempre, e nós vemos que não é. A que descendente está se referindo aqui em Samuel 7, segundo Samuel? De fato, Jesus aqui, Cristo. Jesus Cristo, né? Ele disse: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Olha que impressionante, irmão. E tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Aconteceu isso, irmão? Não aconteceu. Salmos 132, ele ratifica 11 ao 12, né? O Senhor jurou a Davi com firme juramento de quê? De que não se apartará um de seus frutos de seu ventre, porém sobre o teu trono. Você vê como que é? Ele está falando que dele ia nascer o descendente. E nós vemos na genealogia, de fato, vem de Davi. Olha Isaías 9, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está vendo como se cumpre a palavra? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Está falando de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. O governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No aumento do seu governo e de paz não há fim. Sobre o trono de Davi, olha, e sobre seu reino, para o estabelecer e firmar com justiça desde agora e para sempre. Então, através dessa exposição, nós estamos vendo como que, desde o início, Deus já tinha um plano de, através desse povo, nascesse aquele descendente. Olha que lindo, irmãos. Eis que vem dia, disse o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha aqui de novo aqui. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará a justiça e a justiça na terra. No seu dia, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será seu nome como quem nomearão o Senhor, justiça nossa. Olha, irmão, que impressionante. Como Deus está olhando todo feito. E nós olhamos hoje, né? Aconteceu já isso aqui? Não aconteceu ainda. No entanto, irmão, você vê como é que é? O filho veio. O filho veio na plenitude do tempo. E isso nós vamos tentar deixar um pouquinho mais claro. Olha que lindo, irmãos. Aqui, conhecer a Deus tem outro aspecto agora, por meio da lei. Você sabe, irmãos, que o que que a lei revelava? Quando Deus deu a lei, ele manifestava duas coisas. A gente sempre fala assim que a lei ela tem duas ou dois gumes, né? Ou tem é uma mesma moeda com dois lados, né? Por um lado, ele mostra o caráter de Deus, revela a santidade de Deus. Mas por outro lado, o outro lado da moeda, o outro lado da espada, ela manifesta a incapacidade do homem poder cumprir a lei. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos falando de conhecer a Deus. Quando foi dada a lei lá no monte e veio para o povo, Deus falou: serei santo porque eu sou santo. Mas eu falo para vocês, o povo conseguiu praticar a lei? Irmãos, como que nós precisamos ter clareza, né? Porque se vem, irmãos, eu estava lendo um artigo que falava sobre por que que a lei é importante, né? E, irmãos, a lei é importante porque quando Deus deu a lei,
ele tinha o objetivo principalmente de dar os estatutos e regulamentos para uma criança, vamos falar assim, né? Você pode deixar teu filho solto quando é pequeno e que faça o que ele quer ou não? Não pode. Não, Você tem que dar, eles têm que obedecer, aprender a estar sujeito a leis. Então, quando a lei foi dada para o povo de Israel, era para, como disse assim, como um aio, como um tutor, até que viesse Cristo. Mas o que acontece? Nesse desdobramento da lei, como que pode ser, então, uma pessoa justificada se ela não pode cumprir a lei? E isso é uma pergunta interessante, porque significa que ninguém podia agradar a Deus, porque a lei não conseguia a pessoa cumprir. E aí, irmãos, entra a experiência do chamamento. Deus chamou Abraão e ele obedeceu pela fé. Isso foi imputado para ele como justiça. Quando nós lidamos com a lei e ela expõe, né? Paulo ele vai dizer assim: eu não conhecia o pecado até que a lei me dissesse, né? Não cobiçarás. Ele disse assim. Mas vindo a lei, apareceu o que para ele? o A cobiça. pecado. É. E quando apareceu o pecado, o que que faz o pecado com ele? Mata ele. E Paulo ele disse isso. Olha como que é interessante, irmãos. Como que o religioso naquela época lidavam com a lei? E os irmãos vão concordar comigo. Os religiosos, eles estabeleciam interpretações da lei, fazendo com que seja mais fácil eles lidar com a lei, né? Ao ponto deles ser, como disse assim, se captarem, se exaltarem de que eram celosos da lei. No entanto, o princípio da lei eles invalidavam. Com o que que eles invalidavam? Com suas próprias argumentações. Eles invalidavam a lei jeitosamente por causa das tradições, por a maneira que eles entendiam. E dessa maneira eles se enganavam a si mesmos. Agora, uma coisa que me impressionou, irmãos, se for comigo lá, vamos lá, por favor. Não está aqui, mas podemos ir rapidinho lá. É o versículo de Filipenses, Filipenses, capítulo 3, versículos 4. Vitor, Sim, eu ia irmão. citar um versículo relacionado a isso aí que você está falando, rapidamente, não Sim, estou irmão. te, Pode. te atropelando. É Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, ó, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das Isso. transgressões, até que viesse o descendente, a Amém. quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Isso. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, né, em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Amém. Mas, mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ao que você falou Sim. aí, ó, aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, Por fé. por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, à lei, pois todos vós sois filhos de Deus Sim. mediante a fé Amém. em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Pode Amém. continuar. Obrigado, irmão. E de fato De ele nada. confirmou esses versículos, o que nós estamos querendo dizer. Mas aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e adiante, bem que eu poderia confiar na carne, ele fala, né? Por que ele diz isso? Porque no versículo 3 ele diz assim: porque nós que somos da circuncisão.
E a circuncisão para o judeu era muito importante, porque era uma aliança que Deus fez com Abraão, como identidade do povo de Deus, né? Então, uma identidade muito marcante em Israel era a circuncisão. Então, Paulo ele vai dizer agora: nós é que somos. Quem é que é da circuncisão? Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nós precisamos lembrar que a adoração para aqueles que estavam debaixo da lei era apenas no templo. E antes era no tabernáculo. E eles tinham todo aquele ritual para cumprir. Dessa maneira eles adoravam a Deus. Mas aqui Paulo ele está dizendo categoricamente: nós que adoramos a Deus no Espírito. Olha, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora ele vai mostrar este aspecto que é interessante nós lidarmos, porque a lei foi dada para quem? Para um homem espiritual ou para um homem que é carne que ele foi dado? E aqui ele mesmo vai dizer que a lei foi dada para aquele que está debaixo dessa humanidade cheia de concupiscência, desejo, vamos falar, né? Agora veja bem, aqui ele vai falar no 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Por que que ele podia confiar na carne? Porque ele era aquele que fugia do padrão, dos normais, né? Ele era a exceção da exceção da exceção. Em que sentido, irmãos? Olha que vai falar. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, irmãos, ainda mais. Paulo vai tirar a carteirinha agora. Ele vai dizer assim, versículo 5: circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, enquanto a lei, fariseu. Aí essa qualificação fariseu era uma coisa, você sabe, né? E agora vem no 6. Quanto ao selo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, que ele era? Irrepreensível. Viu, irmãos? Agora, isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque se ele disse que ele era irrepreensível da lei, como vamos entender, então, esse versículo aqui de Tiago 2,10, que eu deixei aqui na tela? Porque ele disse que enquanto a justiça que vem da lei, ele era irrepreensível. Mas Tiago vai dizer assim, pois qualquer um que guarda toda a lei, olha, mas tropeça num só ponto, se torna culpado com todos. Ele está afirmando isso. Agora, o que Paulo está dizendo quando ele disse que enquanto a justiça que há na lei, irrepreensível? Ué, quer dizer que ele cumpria todos os pontos da lei e não transgredia nenhuma só? Reparou a diferença aqui agora? E sabe, irmãos, que esse aqui é tão importante, porque quando se refere à justiça que vem da lei, é o motivo pela qual a lei foi imposta. Viu? Agora, quando você se depara com a justiça da lei, ela foi dada para te expor, para te mostrar, para você ver que em você não há justiça, você não consegue. Mas quando você está diante da lei que te proporcionou esse conhecimento que você é um pecador, qual é a reação de alguém que está debaixo do pecado? Se humilhar, reconhecer, pedir perdão e fazer sacrifícios. Não era assim? Então, Deus proporcionou, além da lei, um caminho de escape que era o sacrifício, que era uma figura apenas do sacerdócio, lembra? Era a figura daquele que havia de vir. Porque o Senhor fala lá no capítulo Hebreus, capítulo 10, que ele não se agradou de sacrifícios nem ofertas pelo pecado. Porque o pecado não estava nos animais que era sacrificado. E nós estamos fazendo um estudo com os irmãos sobre. Você sabe quantos animais eram sacrificados, irmão, por ano? Porque Levítico, quando você vai em Levítico, ele vai te mostrar como que era a prática do sacrifício. E como que eles tinham que atentar para tudo. Nós lembramos que Deus distribuiu as terras para quem? Para as tribos, excepto Levi. E Levi, a tribo de Levi, estava encarregado para o sacerdócio. Agora bem, eles
estavam nos cuidados dos serviços a Deus na casa de Deus, já seja no tabernáculo, como também no templo. Agora, qual que era o desdobramento do serviço deles? Eles tinham que recepcionar os animais que eles traziam, porque todo primogênito que nascia na casa de um judeu era de quem? Já seja de animais, era de quem esses primogênitos? Era para Deus. Primogênito era para Deus. Então, se um cidadão tinha 100 cabeças vamos falar assim, de ovelhas, e todo primogênito que dava aquela ovelha, de quem que era? Era de Deus. Agora, multiplica isso pela quantidade de sacrifícios que se elaborava no templo. Ou seja, ou no tabernáculo, ou no templo, vamos falar assim, eles tinham que trazer os animais primogênitos para o abate, vamos falar assim, porque o sacrifício era constante. Então, o escape que as pessoas. E isso aqui é que nós precisamos atentar. O que, que é a justiça que Paulo está falando, a justiça que é da lei? Que alguém tinha que morrer quando alguém pecava. Porque a lei vinha e te mostrava o quê? Que você era o quê, irmão? Pecador. Agora, o que, Pecador. que fazia o fariseu? Ah, Pecado. não, não, não é assim. Eu estou cumprindo a lei, porque eu estou fazendo assim desse jeito. Ele modificava, ou ele dá uma interpretação. Agora, quando era alguém verdadeiro, justo, ele dizia: Eu sou pecador. Aí então vai e faz o sacrifício. Então ele praticava a justiça que vem da lei, pelos sacrifícios que eram pelos pecados. E isso justificava quem? Ao pecador. Então a lei que te mostrava que você era um pecador. E ficava isso por isso que você é um pecador? Não, dava uma saída. Isso é a justiça de Deus. É claro que tudo aquilo é uma figura daquilo que ia vir. Você vê que impressionante isso aqui, irmãos? Não é impressionante quando diz, Paulo vai dizer essas palavras, né? Enquanto ao selo, perseguidor. Perseguidor da igreja. Nós lembramos, ele é perseguidor mesmo. Quanto à justiça que há na lei, olha que impressionante, irmãos. Porque a justiça da lei era quando vinha e te dizia, você é um pecador. Aí você levantava as mãos e falava, eu sou pecador. E como que atuava a justiça de Deus? Proporcionava a saída. Ele oferecia sacrifício. Então, dentro do que significa a justiça da lei, ele estava praticando justiça da lei. Entendeu agora? Não é que ele estava Então, obedecendo os mandamentos, ele tinha essa prática de que então, quando. quanto a Fala, tudo irmão. isso aqui, quanto a isso que ele declarou aqui, ele era irrepreensível, porque ele Irrepreensível. cumpria de acordo com o que era estabelecido. Exatamente. E ele era um legítimo hebreu, né? Era um legítimo hebreu. Entendeu? Exatamente. Então ele cumpria tudo aquilo que estava escrito na lei, né? Exatamente. Mas Exatamente. ele considera, o irmão vai seguir, ele considerou tudo isso como perda por causa de uma outra questão Isso. que o irmão vai entrar, Exatamente. né? Mas a gente tem que deixar claro exatamente isso, que Paulo, ele era irrepreensível, sim. Sim, irrepreensível. Agora, você vê como você vai em. Vamos lá, rapidinho. Eu ia preparar esse versículo, mas vamos agora já para mostrar. Romanos 7, né? Olha o que que ele vai falar aqui nesse versículo. Versículo 6. Agora, pois, libertos da lei, estamos mortos por aqui, para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, Sim. escuta o 7, irmãos. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Não, Mas modo eu nenhum. não teria conhecido o quê? O pecado. Se não por intermédio da lei. Pois Sim. não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse. Não cobiçarás. Agora o 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou nos irmãos de fora. É assim? Não, nele, no Paulo, em Paulo. Despertou em mim toda sorte de desejos. Por quê? Porque sem lei está morto o pecado. Outra hora, se a lei
eu vivia, sim, a lei eu vivia, mas sobreveio o preceito, ou seja, a lei dizia, não cobiçarás, esse é o preceito. Sim. Reviveu o pecado. E o que aconteceu com ele, irmãos? Morri. Tá vendo? Agora eu pergunto, esse aqui é uma figura de linguagem ou aconteceu com ele mesmo? Isso aconteceu com ele mesmo. Agora, como que ele praticou justiça da lei, então? É que Porque ele a lei ofereceu um mostrou. sacrifício, né? Isso, irmão. Aí, ó, você tá vendo? Por isso É que ele, nessas questões que ele se torna irrepreensível, porque por ele isso, apresentava um sacrifício pelo pecado aleluia. dele. Por isso que ele é irrepreensível. Agora você entende que não é porque ele cumpre toda a lei, é porque ele vai nos passos que a lei faz. É. Agora, Então, esse, aquilo que Deus determinou que se para punir o pecado, ele isso, fazia, era oferta. isso. É impressionante isso aqui, não é? Sim. Porque o que tornava irrepreensível a ele? Porque eu sempre que lia, eu confesso para os irmãos. Quando ele disse assim, eu achava que ele estava se referindo ao cumprimento da lei, que ele não pecava. Mas não está dizendo isso. Ele está É, dizendo que enquanto a justiça da lei era isso. irrepreensível, é que ele atingia todos os passos que correspondia para ser justificado. Isso, porque na lei estava estabelecido o quê? Que você oferecesse uma oferta. Isso, irmão. Muito bom isso aí. Ficou bom, hein? É E para bom. deixar mais claro, não fica melhor agora Tiago 2,10 para entender melhor? Pois qualquer Sim, um que pois qualquer que toda lei pratica toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de culpado de todos. todos. Tá vendo? E eu falava, eu lia isso aqui, eu falei, mas Paulo está errado quando ele diz, eu não entendi aquilo, né? Até que veio luz para mim. Veio luz e eu entendi agora. Não é impressionante, irmão? A que se referia Paulo? A única forma daqueles homens do passado que estavam sobre a lei, estavam debaixo da lei, era oferecer um animal, um sacrifício pelo pecado Que dele. coisa, Aí né? ele estava ali, aí ele podia se aproximar diante de Deus. Aquilo Ficou lá era isso. uma figura, uma sombra, né? Isso, irmão. Mas você vê que, por exemplo, o que que acontecia com o fariseu? O fariseu dizia, eu não sou pecador. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Eu estou Agora com não essa fica. oração anotada para falar. Você vai... Pode falar. Não pode falar, fala aí. Não, eu ia separar para eu compartilhar ela, Ah, mas pode usar. mas fica Mas vou ler tão. aqui, vou ler. Vou ler Pode aqui. ler, vai Fala assim, lá. isso é, Vai isso lá, é irmão, pode ler. Lucas 18, versículo 11. Fala assim, Sim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, sim. desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, Que se coisa, né? propício a mim, pecador. Você vê? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, Aí, ó, você tá e vendo? porque Esse, todo o que se exalta será humilhado, Que mas o que coisa, se humilha será exaltado. Eu não vai precisar eu então, compartilhar. que você coisa. viu aí, vou aproveitar, irmão. Aproveita, irmão, vai. O que o fariseu pega como pecado, né? Deixar de fazer certas coisas Isso, que aquele publicano fazia, aquilo o isso. tornava para ele justiça própria dele, tá vendo? Que coisa, né? Né? Ah, É impressionante, né? é Então, o impressionante, hein? pecado para ele é aquilo que ele praticava, né? E não o Isso. que ele é. Não, não, não é impressionante, não ficou um pouco mais claro agora essa justiça da lei irrepreensível de Paulo? Sim, Porque nós entendíamos, eu confesso, eu entendia errado, porque dizia, Paulo está dizendo que ele cumpre a lei. Não, ele está cumprindo a justiça da lei, viu? Porque sim, a justiça da lei é quando ela te expõe que você é um pecador e você soluciona com o sacrifício. isso. Isso é que é ser irrepreensível, porque você
não vá atropelar o Senhor, falar, não, eu não sou pecador, eu não fiz isso. O que que faziam os fariseus? Eles enganavam, como dizia assim, eles se captavam de que eles cumpriam a lei e não cumpriam nada. Por isso que o Senhor atacava eles, por isso que o Senhor ia contra eles, porque eles não tinham humildade para dizer, eu sou pecador. Porque aí a justiça da lei não estava na ação neles. Não precisava de sacrifício, não precisava. Eles não, não nós vamos fazer sacrifício como sacerdote para o povo. Eu não preciso, não. Você viu como que é uma coisa impressionante, irmão? Ei, meu Deus do céu, é impressionante isso aqui. Vamos prosseguir então. Mas é esse ponto, irmãos, que eu tinha ganhado, queria transmitir com os irmãos, né? Mas eu achei muito importante. Romanos 2, 1, 4, né? Aqui nós já falamos alguma coisa. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas. Olha que impressionante. Por quê? Quem quer que sejas? Olha, você vê, agora não fica claro entender isso aqui? Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena. Quer dizer, você não está reconhecendo que é um pecador, é o outro que é pecador? Não fazia isso o É, fariseu? é isso aí, ó, o publicano e o fariseu. O Ó. fariseu. Pois praticas as próprias coisas que condena. Que impressionante. Porque quando você diz eu não pequei, você tem que cumprir toda a lei para dizer não pequei, não sou pecador. Agora, a lei, você transgredia qualquer um dos itens, você se tornava transgressor de todos. Se você estava acusando alguém que roubou, você fala, eu não sou ladrão. Então você começa a dar de dedo, né? O outro roubou. Mas você cobiçou lá na frente. Então você também é um ladrão, porque você se tornou transgressor de toda a lei. Isso que está dizendo aqui. Aquilo Sim, que você condena, você mesmo pratica. Isso está dizendo. Porque a lei te condenou. Você não está cumprindo a lei, entendeu? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem que condenas os que praticam tais coisas e fazem o mesmo, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade? Agora pensa comigo. Qual era a riqueza da bondade do Senhor? Te dá lei, mas te dá saída, irmão. No Antigo Testamento te dava a lei porque mostrava duas coisas: mostrava a justiça, a grandeza, a santidade, o caráter de Deus. Mas por outro lado, te mostrava que você é um pecador. Mas te deixava ali? Não, te dava a saída, que é a prática da justiça dessa exposição que a lei fazia, que era o sacrifício. Então, Paulo, ele vai dizer: eu sou irrepreensível. Olha que ousadia, né, irmão? Glória a Deus por isso. Muito bom. Vamos continuando aqui. Ó, conhecer a Deus por meio da lei, né? Nós já abordamos aqui. Ó, a lei nos guiando para Cristo. E isso aqui, irmãos, vamos falar assim. O objetivo da lei tinha uma finalidade. Romanos 10, 4. Porque o fim, o propósito da lei é Cristo, para a Cristo. justiça de todo aquele que crê. Em Gálatas 3:24 diz de maneira que a lei se tornou nosso aio, né? Que o irmão Cláudio leu, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé possamos justificados. Essa função da lei é essencial, pois nos ajuda a compreender a justiça e a misericórdia de Deus, levando-nos a depender de sua graça. E por meio da lei, conhecemos a Deus, tanto a santidade, a justiça, quanto a sua misericórdia, revela ou revelada por meio de Cristo. Você vê, irmãos, a gente fala que a lei é muito negativa, né? Mas se não fôssemos ver tudo, Deus providenciou a saída, irmãos. Isso é maravilhoso, é muito forte isso aqui. Ó, a lei também, como revelação do caráter de Deus, por um lado, uma espada, né? Deuteronômio 4:8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Isso aqui é quando Deus deu a lei para o povo, né? Ó, nenhuma nação, vamos falar assim, no mundo da época, quando Deus deu a lei,
tinham os preceitos tão justos, e agora fica bem clara a justiça, né? Deus estava dando para que eles andem nos caminhos do Senhor. E isso aqui é muito bom, irmão, porque o Senhor estava mostrando que a lei ia expor a eles, ia Irmão, depois manifestar o pecado. Pode falar, irmão. você leu o que é a lei no, em Romanos 7:12. Sim, pode ler, irmão. Porque, conseguinte, a lei é santa e o Isso, mandamento santo, justo e bom. sim, O problema não é a lei. isso. A lei é santa, o problema é o homem. Isso. Que coisa, né, Né? irmão? O que precisa, na lei, tem a forma da justificação do homem na lei é o sacrifício, como o irmão Sim, está dizendo. Né? Então, a verdade, lei é santa, né? O mandamento é bom. verdade. Ó, e aqui, irmãos, o Salmo 19:7, né? A lei do Senhor é perfeita. Olha só. E restaura A a alma. alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o Romanos 7:12, né? O que o irmão leu agora. De por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Que coisa, né, irmãos? Glória a Deus É. por isso. Vamos prosseguindo. A lei revela a condição humana, né? Isso nós já tínhamos falado aqui. Por um lado, você vê em Romanos 7:8, né? Que diremos, pois, da lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu Não. não teria conhecido o pecado, nós lemos isso aqui, né? Senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejo, porque sem lei está morto o pecado. Ó, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, a razão de que a lei vem em pleno conhecimento do pecado. Ou seja, ninguém podia dizer assim para Deus, né? Não, como os fariseus diziam, né? Não, eu cumpro a lei. Porque a lei, a razão da lei era manifestar o pecado, viu? E ninguém podia se justificar porque ele cumpria a lei. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você vê, irmãos, quando nós trazemos do ponto de vista da lei, por que que eu coloquei o versículo? Porque do ponto de vista da lei, é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 7. Quando a lei via, era como essa espada te cortando. Eu sou pecador. Vê como que impressionante. E que Deus queria que nós tenhamos essa consciência. Eu sou pecador. Ele tinha que dizer, né? Uma pessoa que era sensata e ela ia recorrer àquilo que Deus determinou. A saída. Por um lado, te mostra o que te condena, mas por outro lado, você tinha a saída. Olha que impressionante, irmão, esse paralelo aqui, né? Romanos 7, de 7 e 8, com Hebreus 4:12. E aqui, continuando, irmãos, nós estamos continuando na mesma linha, né? Conhecendo a Deus pela sua palavra. É impressionante que agora, irmãos, que vem o Cristo na plenitude do tempo, né? E esse Sim. aqui é muito, muito rico, porque quando veio o Senhor, deveria encontrar um povo totalmente humilde. Quando o Senhor veio na plenitude do tempo, deveria encontrar um povo que vamos falar assim, tanto desgaste, porque a lei manifestava o pecado neles, e aqueles tinham aquela prática de sacrifício, né? Constante por causa dos pecados. Então, o que que deveria ter o povo? Humildade. Puxa, como somos pecadores mesmo. Essa deveria ser a condição. Como o publicano, né? Batia no seu peito, né? Com a mão, batia e sou pecador, ser propício. Mas o que, que o Senhor encontrou quando ele veio, irmãos? Arrogância, soberba, jactância. Tudo isso encontrou. Encontrou humildade. Ó, logicamente, tinha alguns que eram. Mas a grande maioria ali dos religiosos, irmão, eram soberbos e menosprezavam. Não conheciam de fato o Senhor. Que impressionante isso aqui.
o Senhor fala conosco, né? Porque nesses últimos dias o Senhor está falando pelo Filho. E quando ele vem, irmãos, Mateus 7,5, nós lembramos que ele saiu das águas do batismo, se abriu o céu e veio uma voz no céu falando: Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E logo mais começou ele seu ministério e tudo mais. Mas aqui, novamente, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, ele vai usar uma expressão que lá em Mateus 3 não usa. Lá vai dizer: Este é meu filho amado, Amado. em quem tenho prazer. Sim. Mas aqui tem uma distinção que é muito importante. Falava ele ainda, aqui é Pedro, né? Que queria fazer o enramado aí para todos. Falava ele ainda quando uma luz luminosa se envolveu. E eis que vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraço. Agora ele vai dizer outra frase. A ele Ouvi. 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 Irmãos, quando chega a plenitude do tempo, é como disse assim: nada mais é importante a não ser o que o filho vai falar. Quando chegou a plenitude do tempo, existia aquele sistema funcionando de lei, de sacrifícios, de profetas. Mas quando chegou o Filho de Deus, irmão, ele era o Verbo encarnado. Puxa vida, a ele tínhamos que ouvir. Que forte isso aí, irmãos. Eu sempre me pergunto, se eu estivesse no tempo ali, seria um fariseu condenado ao Senhor ou seria alguém que estava com um grande ouvido para ouvir ele? Não se pergunta, você reconheceria que ele vem da parte de Deus? Ou você estaria assim, eu acho que não é, sei lá, está fazendo umas coisas meio esquisitas, foge do padrão, tal, tal. E dia assim, né? Mas quando o Senhor veio, irmãos, é impressionante. Todos os sinais, tudo que acompanhou o Senhor, aquelas ações que Deus fazia através dele, provavam que ele era o enviado de Deus. E aqui, irmãos, mais ainda, nós vamos continuar aqui desenvolvendo esses versículos aqui. João 1,10. O verbo estava no mundo, né? E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora, esse verbo que veio e que estava no mundo se fez carne. E habitou entre nós. Como que ele habitou, irmãos? Como que foi seu Cheio, viver? cheio de graça e de verdade. Sabe como podemos usar outra frase para entender melhor isso aqui? Sim, Cheio de Deus. verdade. Graça e verdade é cheio de Deus. Vamos falar assim, né? Espalhava Deus por tudo quanto é lado. Não é impressionante isso aqui? E vimos sua glória. Mas eu pergunto, quem é que viu a glória nele? Quem que viu Deus nele? Glória como unigênito do Pai, como enviado do Pai. Só aqueles que estavam aguardando a salvação, que estavam crendo, que estavam esperando, que estavam buscando o Senhor. Tinha aquela distinção entre meio daquele povo que estava praticando a lei, que tentava praticar a lei, tinha aquelas pessoas que estavam procurando, que estavam buscando, que estavam inconformados com a situação. João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E agora ficou claro, dentro da exposição que nós fizemos, o que significava a lei, qual era o propósito dele e o que manifestou a lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Irmão, ninguém viu Deus jamais. Mas em Cristo nós vimos a Deus. Que impressionante. Gálatas 4:5, né, irmão? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o Senhor falou: Eu não vim para abrogar a lei, né? Eu vim para cumprir. Eu vim para que a lei seja cumprida. Eu sou o cumprimento da lei, em outras palavras, né? Tudo que os profetas e a lei falavam estava na pessoa de Cristo. Nós vimos como no início de Gênesis já o Senhor vinha falando sobre esse descendente que agora na plenitude do tempo
ele aparece nascido da mulher, né? Mas para que que ele veio? Ele veio para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a filiação. Isso aqui é tão incompreensível como aquilo que o próprio João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, não falou? Sim. Mas quanta luz ele tinha sobre essas palavras? Eu acho que ele não falou pelo Espírito, mas não tinha luz. Porque, irmãos, se tem uma coisa, nós estamos vendo com o irmão Mauri, né? Você lembra, irmão Mauri, quantas animais eram sacrificados por ano? É, 22.273. É muito, né, irmão? Imagina se não tinha trabalho o sacerdote, hein, irmão? Não, e outra coisa, uma sequência, como se diz, o propiciatório ali era direto, porque era propiciação. Essa palavra que você falou, que o irmão Paulo ele era zeloso, ele cumpria a, ele era a justiça que era o sacrifício. Foi muito Sim, bem você ter colocado isso. Senão dá um ar que ele queria cumprir, ele estava totalmente passando isento isso, na lei, né? Então, isso daí foi muito bom você ter falado. Eu fiquei muito bom. impressionado com esse número. Primeiro é o seguinte, a maneira de entrar no Santo do Santo, no Santíssimo, É, era só da maneira que tinha que ter a purificação, né? O sim, pecado da comunidade e o pecado individual. sim, Mas sem propiciação de sangue, não havia remissão de pecado, não né? havia. Então, isso daí, eu fiquei impressionado com esse número. Eu falei isso daí, eu falei, Senhor, muito obrigado. A gente tem que enxergar que esse tabernáculo, a pessoa de Cristo Jesus, ele nos trouxe. Amém. Quanto mais você enxerga o tabernáculo, mais você enxerga a plenitude de Deus em Cristo, né, É irmão? é É impressionante isso aí. esse número comparado a uma única oferta, né, pelo É, pecado que ele Isso, irmão. fez. A única oferta. Que por isso que você entende que o Senhor, quando ele fala da ovelha perdida, que ele larga as 99 e vai buscar uma, ele vai sim, buscar vai buscar você, vai buscar cada irmão. amém. E ele põe o sangue do justo, do seu filho, que o Verbo Aleluia. encarnado para morrer no nosso lugar, irmão. Amém. Olha, só isso era para a gente se calar e botar nosso joelho no chão e acabar com a nossa religiosidade, Oh, Senhor. abraçar e lavar o pé dos irmãos em Cristo, Amém. enxergar o que é plenitude da igreja. É muito Isso rico. é Muito muito rico. rico, irmão, e a nós que estamos na fé, nós temos que é, receber essa verdade, Amém. esse ato do Senhor Jesus de oferecer o corpo dele, que é o justo, o único justo que o irmão falou, Amém. que removeu Sim. para sempre o pecado. Para sempre. Então, nós que estamos na fé hoje, por sermos filhos de Deus, somos justos. A Bíblia Amém. declara que somos pela fé. Amém. Por que somos justos? Porque ele eliminou o pecado uma vez por todas. Sim. Então, Amém. hoje é para a gente viver de que forma? Pela fé. Pela fé. Pela... O justo vive pela fé. E Amém. somos Amém. justos por causa da oferta dele. Então, Amém. hoje, Muito bom. está aberto para nós o novo e vivo caminho. Aleluia. Amém, mano. Aleluia. Aleluia pela palavra. Muito bom, né, irmão? E você sabe que aqui, só no desdobrar um pouquinho mais, eu preparei esses versículos, João 5,19, porque o viver do Senhor aqui, ele estava, vamos falar assim, debaixo da orientação do que Deus estava querendo, as palavras que ele vai falar aqui no 5,19. Então, eles falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, que é o Pai, o filho semelhantemente o faz. Quer dizer, quando o filho estava fazendo, era o Pai também nele fazendo. E por que que é assim, irmão? Tem que lembrar daquele versículo, que é importante dentro disso aí. Porque Sim. ele e o Pai são um. Amém. Isso aí, irmão. Muito bom. Amém. Aqui, irmão, você vê, segundo de Pedro, e eu fiquei muito grato hoje de manhã, os irmãos compartilharam para mim essa palavra. Graça
Pedro, aqui na segunda epístola, no versículo 2 do capítulo 1, ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicados. E a pergunta é: aonde que é multiplicada a graça e a paz? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Você vê? Agora Amém. eu pergunto para os irmãos: podemos separar o pai do filho agora? Não. Não Não. podemos. Então, quando você está conhecendo Jesus Cristo, você está conhecendo o próprio Deus, irmão. Então, irmão, vamos Amém. lembrar o que você trouxe ainda na noite de hoje. Sim. Ele habitou entre nós de que forma? Cheio de graça e de verdade. E o que você falou que era isso aí? Em outras palavras, você falou. Era cheio de Deus. Por isso que não dá para separar, tá vendo? Não dá, irmão, não dá. Totalmente. Maravilhoso, né? E você vê, irmãos, Amém. aqui o sentimento que surgiu depois de nós vermos isso que o irmão Mauri falou, né? Não tem como não deixar de mencionar. Hebreus 10, do versículo 5 em adiante. Por isso, a entrar no mundo. Você vê, tem um objetivo. Aquele Sim. plano que Deus traçou do unigênito que ia vir, aquilo que estava determinado por Deus, que foi prometido ainda, até para o diabo foi falado, né? Lembra, irmãos? Que este oferiria. Agora, em Hebreus, Sim. isso fica bem claro. Por isso, entrar no mundo de sacrifícios e oferta não quisestes. Porque, irmãos, embora era quantidade, né, irmão Mauri? Quantidade de Sim. animais, era um negócio tremendo. Aquilo era demais. Era muito. Era muito. Mas o senhor se agradava disso? Não. Não se agradava. Por isso, agora vem o que o irmão Fernando falou: um corpo me formaste, e não te deleitaste com os holocaustos e oferta pelo pecado. Não era aquilo. Né? Que coisa Tá vendo? impressionante. O Senhor não Viu, tinha viu, irmão prazer, tá Vitor? vendo? Sim, É. E ele Mas falava também lá, o irmão pode lembrar que sacrifícios de oferta não quisesse, né? O sim. Senhor queria um espírito quebrantado, um coração compungido, não Amém. desprezará o Senhor, né? Amém. Então, o próprio Senhor, por sombra que a gente vê toda a figura do tabernáculo que ela vem nos mostrando, né? Todo aquele, até a situação dos filhos de Eli, a própria situação também dos filhos de Samuel, todas as situações que nós vimos das pessoas que quando a arca foi tomada, né? Então o Sim. que que a gente vê? Que a sombra vai, mas o que que o Senhor quer no pano de fundo? Um coração contrito, Amém. abatido de espírito que treme a palavra, porque ele sabia que o sacrifício para cumprir teria que ser só no Filho em Cristo, Que coisa, né, né? irmão? Muito Então, bom, muito rico. olha quanto tempo a paciência, né, irmão? O Senhor é de eternidade a eternidade, Que mas a coisa. paciência é a tolerância no deserto, tolerância Amém. com cada situação, né, que a gente pode ver, né? Amém. Aleluia. Amém. Versículo 7 ainda do capítulo 10, né? Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Ô, irmãos, e quanto que foi escrito no rolo a respeito dele, né, irmão? Que ele Sim, ia fazer a vontade. Antes da fundação do mundo, irmão. Para sim, fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício de oferta não quiseste, nem holocausto, oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou. O que que ele acrescentou? Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua remove. vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados, a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E tem que ficar claro o que quer remover o primeiro para estabelecer o segundo, né? Está Isso, falando do que aqui? De sacrifício. sacrifício. Exatamente. Aqui não é o primeiro homem, não. É o sacrifício, está mostrando. Aquele sacrifício que nós estamos reparando que era tanto número que o Senhor não se agradava com aquilo, né? Não, remove o primeiro sacrifício e estabelece o segundo, que o Segundo segundo é sacrifício. definitivo, é uma Que vez por coisa. todas, para todos. Que impressionante, Fica, irmãos. fica mais forte, né, irmãos? Fica. Hebreus capítulo 10, depois dessa palavra de hoje, ela fica
ela tem um peso muito maior, né? Muito Essa, maior, muito. muito E forte. outra coisa, só um ganchozinho, irmão, só Sim, rapidinho, mas naquela colocação que você estava falando do nosso irmão Paulo, sim. quanto ele era zelo, perseguia a igreja, quanto à justiça da lei, que era irrepreensível, como os irmãos já comentaram, né? Mas olha o versículo da sequência que eu acho que o irmão ia ler. Aham. Todavia, o que para mim era lucro, Ah, passei a considerar como. Aqui na King James está como prejuízo por causa de Cristo. Na outra sim, tradução é refúgio, né? sim. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, fala na minha Que literatura aqui, coisa, né? quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo, Jesus, Jesus. meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, Que é os quais isso? considero como refúgio, excremento, esterco, a fim de ganhar a Cristo. Muito É bom. Amém, né? impressionante essa menção do irmão Paulo aí. Por que que ele considerou tudo como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque Conhecimento de ele viu que em Cristo resolvia todo esse problema. todo. Isso aí, Pô, irmão. Uma vez, um sacrifício apenas. Sim. entendeu? Então, por isso que tudo aquilo que ele praticava da lei, né, e ele oferecia lá o sacrifício por causa daquilo, da condição dele como pecador, ele abriu mão de tudo aquilo, porque Abriu. aquilo, né, não tem mais valor Verdade. nenhum. Por quê? Porque por causa do conhecimento, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa, O né? qual Amém. perdi Viu, todas as irmão? coisas, eu considero como refúgio. Olha aí, tá vendo? É porque Muito bom. conhece que aquele sacrifício, aquilo que Deus fez no Senhor fez na cruz, elimina tudo isso. Elimina E Verdade. é tudo. a solução para ele. Que é rico, hein? Viu, irmão? E quando a gente não enxerga isso na luz da palavra que o Senhor está falando através do Espírito, o que que acontece? A pessoa quer cumprir a lei. Verdade. Exato. Porque Tal qual. você quer um dogma, você quer um. Ah, não, não, pera aqui, eu estou indo bem. Você cai na situação do fariseísmo. Isso. Porque eu estou até bem, viu, Faganelli? Eu estou melhorando bem, né? Mas estou até guardando isso, né? Porque quando você não tem uma visão clara do sacrifício único, você se esbarra no seu próprio Sim. conhecimento. Que E coisa, Porque né? você o, sai da simplicidade conhecida a Cristo, que todo sacrifício está feito de oferta para Deus. Que nele nós estamos justificados, né? Impressionante. Muito linda. Essa isso é Muito muito palavra lindo. é bom, irmão. É forte, é toda a importante isso base do aí, Evangelho. isso que você está mencionando, irmão Mauri. Por que que é importante você estar mencionando? Porque a solução é Cristo. O Amém. Cristo que te liberta dessa ação da carne de querer fazer alguma coisa para Deus. Está Verdade. lá no começo. Tá. Abel e Caim. Deus Está lá estabeleceu como era lá. Né? E qual que é a tendência do homem que está querer andando fazer por alguma cima coisa. e que acha justo? É ele fazer alguma Mas, coisa para Deus. Aí Deus não sabe por quê? aceita, Deus não se agrada daquilo. Deus se Mas agrada sabe por do quê? sacrifício representado por Abel lá, o animal que é o sacrifício, que é Cristo É a aqui na Verdade. frente. justificação de Cristo. Mas sabe Fala, por quê, Carlos. irmão? Bom, Maravilhoso, palavra maravilhosa, viu, irmão? Meu muito. irmão Vitor, A Mauri, a a Vitor. Mauri Vitor. Fala, irmão Carlos. Não, é assim, olha, como que é? Quando você olha a lei, Paulo diz que ela é boa e santa. Sim. Então, o que que acontece? Como ela é boa e santa, a gente se autoqualifica a si mesmo como também podendo fazer aquilo, porque ela é boa. Então, se é boa, tem que fazer. Mas aí o Paulo disse, eu sou vendido ao pecado. Quando eu vou praticar, eu vejo que eu sou vendido ao pecado e eu não posso fazer. Aí ele menciona em Romanos 10 que a justiça, segundo a lei, diz isto: faz isso e você vai viver por ela. Só que não pode, o homem não pode, ele é doente na carne, não consegue. Por isso que Jesus se fez, Deus se fez carne, né? E em Jesus, sim, solucionamos esse problema. Então, tem várias coisas ao mesmo tempo aí, né? E tem a outra questão também. No Antigo Testamento já estava mostrando que era impossível para o homem cumprir a lei. Que Impossível. Por coisa, quê? né? Porque todos os homens tinham que levar uma oferta através do sacerdote, todo aquele processo de sacrifício, né? Mostrando já que era impossível agradar Deus pela lei, porque Sim. você queria fazer alguma coisa. Aí É. tem impureza, tem fornicação, tem adultério, tem um monte de coisa. Então, o que que o povo tinha que oferecer?
um sacrifício mostrando que Sacrifício. aquele sacrifício iria conseguir alcançar a justiça de Deus naquela época do Antigo Testamento, que é, em figuras e sombras do Novo Testamento é Cristo Jesus. Então, Sim, a lei exige, o homem não pode, o homem é incapacitado. Aí Paulo também menciona, não é mais necessário subir nem descer. Agora é diferente. Agora você precisa, com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí ele trouxe uma solução prática, né? Não é mais Amém. pela lei. Pela lei a gente é condenado, mas pela justiça, que é a justa exigência de Deus, que a gente não podia. Jesus sim conseguiu cumprir a justa exigência de Deus. Eu não. Mas é claro que em Cristo eu posso hoje em dia, né? E sim. aí, eu sei que os irmãos vão começar a mencionar muitas coisas. Aí, por exemplo, uma coisa muito prática. Eu gosto muito de João capítulo 1, que ele fala assim: se dizemos que não pecamos, mentimos. Se você vai Mentimos. pela lei, a lei vai expor continuamente a tua Sim. condição, a minha condição. É sempre tá expondo, 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 expondo. É a função dela, né? Mas, por outro lado, temos o sangue. Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E ainda mais ele fala de advogado, Amém. entendeu? Amém. Então, tem a luz, o arrependimento, o perdão, o sangue, que é aí que está a questão. No sangue a gente consegue realmente ser aceito por Deus, porque a gente não é aceito por Deus. Como ia ser aceito por Deus? É. A única maneira é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Não sei se bate com o que os irmãos estão dizendo, mas eu queria comentar sobre esse assunto, né? Irmãos, eu Muito vou bom, irmão. comentar uma coisa importante que o Muito senhor bom. trouxe aqui. Por que que a lei é boa e o mandamento é santo? Por que que é santo? Porque vem de Deus, o mandamento. Amém. Uhum, Isso E por que aí. que é claro, boa? Por que que é boa a lei? Porque ela mostra o que você é. Sim. claro. Coloca, ela evidencia que você é pecador. Muito bom. Essa é a bondade de Deus através da lei, mostrar para você que você é pecador, que você Amém. pode se arrepender e se aproximar da maneira correta, que é por meio do Filho dele. Amém. Maravilhoso. Muito bom, hein? Muito bom, irmão. Já Romanos 10 deu um compartilhar bom, hein? Você iniciou, Poxa Vitor. vida. Meu Nem texto terminou foi a mensagem que do irmão Vitor ainda. Não, mas tá, esse esse aqui é mensagem. Assim tem que ser assim. Então, quando a Aonde gente você lê essa iniciou, Vitor? questão, viu, irmãos, o Senhor me trouxe isso agora, nesse momento que a gente for ler, essa importância para entender o que significa que a lei é boa e santa, e o mandamento é santo. É entender isso, não é ler, passar por cima, é saber que é santo porque vem de Deus. E ela é boa porque mostra o que que é o homem, que o homem é pecador. Ela mostra, se Obrigado. você, ela fala para você, não cobiça, você vai lá e cobiça. Ela mostra, ela é boa nesse sentido. Fica mais Amém. claro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém, irmão. Muito bom. Vamos lá para Hebreus, irmão Vitor. Terminar lá. Você leu 9. Eu acho que tá travando o dele. Tem Ele voz, tá irmão sem Vitor. áudio, irmão. O Vitor tá sem áudio. Agora Aí, sim. Agora Voltou. sim. Ó, versículo 9, né, irmão? Isso. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo sacrifício. E nesse sacrifício, que é o corpo do Senhor, nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E 1 de Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Não é tremendo isso aqui, mano? Ó, irmãos, aqui tem bastante conteúdo, mas eu tô gostando desses irmãos compartilhando. É demais aí, hein? Pode continuar, que tá muito bom isso Irmão, aí. não esquece, posso continua compartilhar, mais não, um Vitor. Se eu pouquinho lá em Hebreus, compartilhar, viu, irmão?
Bom, Vitor, É. continua um pouquinho mais lá na leitura de Hebreus, lá é importante, viu? Ah, sim. Vamos lá, então. Deixa eu só tirar aqui o. Ó, vamos lá, então, em Hebreus. Hebreus 10. Muito bom essa leitura, hein, irmãos? Que luz, hein? Você fala a partir do versículo. Você leu o 10, vai o 11, o Vai o 11. 12. Tá. Eu vou ler aqui. É, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Isso. É. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, tá vendo aquele sacrifício? Pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém, E Que qual que aleluia. foi, coisa Glória a Deus. tremenda! Que e qual coisa que tremenda! foi o sacrifício de Jesus? É, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Qual foi esse sacrifício? o corpo dele, Isso. sacrifício à morte, a morte Por dele. isso O que é corpo importante dele. o quê? Lembrar do Senhor, a Isso. ceia do Senhor, né? Amém. 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 A Muito importância da bom. ceia. Lembrar daquele sacrifício que ele fez. Olha esse versículo que eu deixei aqui preparado. Olha esse aqui, Você irmãos. viu, você viu que o partir do pão brilha aos olhos de nós agora, né, irmão? Brilha, irmão. Brilha, Verdade. irmão. Ó, aqui tem um, ó, quer ver esse aqui, irmão? Filipenses, irmão. Ó, vou entrar aqui, ó. Filipenses. Ó, esse Aquele, versículo, tá vendo? aquele, aquele Filipenses você vai pular? Não, depois volto. Só esse aqui para dar sequência Tá. o que você falou do sacerdócio aqui, né? Porque no versículo 12 aqui que o irmão leu, né? Jesus, Uhum. porém, tendo sido oferecido para sempre um único sacrifício. Por quê? Porque em versículo 11 vai dizer: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço, certo? E agora eu pergunto para você: Jesus agora é o sacerdote, né? Ele se apresenta todo dia. Interessante, viu, irmão, viu? Interessante que todo aquele sacrifício que ele fez lá, oferecia, É, olha lá, nunca jamais pode remover pecado. que coisa impressionante. Por isso que. Por isso, É, irmão, por sim, isso que Deus não se deleitava com isso, não tinha não, prazer, porque não não, removia o pecado. não removi. Impressionante, hein? Muito Muito, bom, irmão. Eu acho que muito esse é bom. o pano de fundo Aonde você da, iniciou, da, Vitor? da, da, da Você começou essa clareza, leitura? porque o Senhor não se agradava. Não, E não se o, agradava. por- o por- ele não se agradava porque não removia o pecado do Não homem. removia. É por isso que Quer ele não se dizer, agradava. Não por é isso que pelo. chega no final, no filho, uma vez por todas, né? Você E viu? Aí uma agrada o vez por pai. todas. É, muito bom. É verdade, irmão. É impressionante. Por isso que você vê que o objetivo agora, irmão, que nós temos tal sumo sacerdote, que ele vai falar, Hebreus 7:26, com efeito nos convinha o sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Por isso que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Até aí. Agora, aquele sacerdote que oferecia ano tras ano e não podia remover o pecado, ele está oferecendo então de novo o seu sangue para remover o pecado? Não, ele já removeu. Mas por que então está exercendo a função? Lembra que a função do sacerdote, principalmente, era que a justiça da lei, através do sacrifício, seja manifesta para a Sim. justificação dos pecadores? Ele se assentou à destra da majestade como sacerdote e ele não está com sangue lá dele, porque o sacerdote ele levava sangue, mas ele, como superior sacerdote, olha o que fala aqui, que se assentou no trono da majestade no céu, como ministro do santuário que é verdadeiro. Que coisa, né, irmão? Muito lindo. Olha E aí, Aleluia. que ele, e coisa ele, irmão, impressionante.
E ele foi Do com o seu verdadeiro próprio sangue. tabernáculo, irmão. Isso, verdadeiro tabernáculo. Olha como continua aqui, que o Senhor erigiu. Aonde que erigiu o verdadeiro tabernáculo? Erigiu. Cristo. Isso, não o homem. Mas foi ele que erigiu. Você viu como que é impressionante, irmão? Agora, Sim, ele, como sumo sacerdote, ele tem a realidade dos bem futuros, que aquilo que era anunciado no passado agora é real. Sim. E nós temos acesso a Deus, porque nos está levando a Deus. Ó, e por isso que, irmãos, como que é importante o sangue da aliança, da nova aliança? Porque amém. quando você vai em 1 de Pedro, irmão, um desses 7, só para terminar aqui dos irmãos, continua. Olha que lindo esse aqui, um desses 7 de 1 de Pedro. Ele vai falar assim, é, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecida com efeito antes da fundação do mundo. Olha, você vê que o Senhor já conhecia, por isso que ele tolerava e suportava tudo. Ele não se agradava com esses animais, de sacrifício de animais, mas porque ele já conhecia o sangue da aliança, disse, ele suportou, porém manifestou nos fins No dos final, tempos, por amor de por vós. amor. Amém. Glória a Deus, irmão. Irmão, Eu falo para você muita alegria. E vou parar por aqui e a gente continua na comunhão, porque tá muito boa isso aí. Isso aí tá demais. Irmão, só um versículo para. Eu acho que vai dar um desfecho muito maravilhoso disso que você está falando. É o Sim, próprio Hebreus, onde que o Faganelli estava continuando lá, o 10. Olha o sim. versículo 14, olha nessa versão na King James. Uhum. Porquanto, como uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade, Amém. todos quando estão sendo santificados. Né? Amém. Aleluia. É a Uma única única oferta. oferta. Aleluia. Aperfeiçoou todos que estão sendo santificados. Por isso que é desenvolvei vossa salvação com temor e tremor, e a palavra fala de sem santificação não Ninguém veremos o verá o Senhor. Senhor. O que é a Verdade. santificação? É permanecermos em Cristo, andando no Espírito pela fé, onde que o Senhor vai nos aperfeiçoar. Né? Amém. É muito maravilhoso, hein, irmãos? Glória a Deus por isso. Muito, Amém. muito rico. Maravilhoso. Não, é impressionante, irmão, como ficou tão forte para você nós vai, agora. você vai abrir o compartilhar separado ou não? Não, já está no andamento, porque já está 21 e 27, né? Já vai Irmão, tudo junto. eu vou me ausentar porque eu tenho que buscar minha filha na faculdade. Ah, tá bom. Paganelli, Eu vou conectar. Paganelli, só esse versículo antes de você ir buscar a filha. No 17, no 16, 17. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e Amém. as escreverei profundamente na sua mente. Dos seus pecados e iniquidades Jamais. nunca mais me permitirei recordar. E Oh, quem que quer recordar? É o inimigo, que é o é. acusador que quer recordar o passado. Tá bom, irmão? Ó, Vai na paz. eu vou conectar no celular e vou ouvindo vocês. Tá bom. Amém, Tá irmão. bom. Aleluia, aleluia pela Amém. palavra. Glória a Jesus é o Deus. Senhor. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Ô, Graça e irmã paz, irmã Ângela, Ângela. graça e paz. Um abraço pro maridão também. Pastor Abraço. Anderson. Um abraço. Bom, muito bom. Fala, Viu, Maclau. Quem vai? irmão? Tá, Afinal, vamos lá. onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais, irmão Vitor, Não, qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo não. pecado. Tudo foi Pecado. removido. É tão profunda essa palavra, irmãos, Sim. que a gente fica muito feliz. Eu fico Amém. muito grato a Deus de Amém. enxergar um pouquinho mais. Sim. Porque se a gente enxergar com profundidade essa verdade do Evangelho, Que isso, nós hein? vamos lavar o pé de qualquer irmão que aparecer na rua em Cristo.
Você vai Amém. acabar porque você vai enxergar que a natureza pecaminosa no homem foi removida para aqueles que estão na fé. Sim, E, né? Então, o que que eu tenho que olhar? Quando eu olho a carne de um irmão, eu estou voltando para trás. Eu estou sim, voltando para o sacrifício lá do passado. verdade. Agora, se eu olho que aquele irmão está justificado em Cristo assim como eu estou, aleluia, ele é uma ovelha, é um irmão em Cristo. Amém. Glória É a Deus. muito bom, muito Que bom. riqueza, hein? Que Quebra a riqueza. religiosidade nossa, né, irmão? Quebra, totalmente. Você Olha, fala que eu sou um cristão, pertenço à igreja que está em Cristo, justificado na fé, é maravilhoso, né? Aí Amém. você fala, Senhor, quem sou eu para abrir a boca? Muito Verdade. bom. Amém. Glória a Deus por isso. a lei era tão rígida. Olha só o quadro. A lei exige, o homem não pode. É, Então, como não pode, e se você tentar, é pior. Expõe mais a condição. Você não mas é. consegue mesmo, né? Mas exige também a lei até o ponto de você, mesmo que você morra por você mesmo, não conseguiria. E Não. claro que a lei exige morte também, no bom sentido, né? Porque aí, por isso que o Deus, na figura do Antigo Testamento, os animais, eles podiam justificar o homem. Sim. Mas mesmo assim, quanto mais o homem tentava, mais animais tinha que matar. Sim. Mais animais, é pior ainda, mais sacrifício tinha que ser feito, né? E eram muitos animais, muitos, não sei de onde que eles tiravam tantos animais, né? Mas muitos animais que sacrificaram. E isso é um problema, irmãos. É um Sim. problema gravíssimo. E se você olhar no Novo Testamento também, seria esse mesmo princípio, só que, como a gente vê, ele veio a realidade, não é mais a sombra, não é mais a figura. Essa realidade que trouxe totalmente, que o João fala assim, é, é a graça e a verdade. Aquilo do Antigo Testamento é uma figura, mas em Cristo tem uma verdade, como se Amém. diz, a tradução seria a realidade, né? A realidade daquela figura é o Cordeiro de Deus que tira o Tira. pecado do mundo. Aquilo Amém. era uma figura, por isso que era continuamente, até o sumo sacerdote tinha que fazer isso aí, o sumo Sim. sacerdote tinha que levar os homens para Deus. Sim. E agora, até ele tinha que fazer aquilo, né? Que Então, no coisa. Novo Testamento é muito claro essa questão. Nós não podemos cumprir a lei de Deus, somos doentes, somos vendidos ao pecado, a lei santa é boa, mas quanto mais você tenta, a mesma coisa. No mesmo princípio, no Novo Testamento, não temos outra maneira, irmão. Não. Impossível, impossível mesmo. E graças a Deus que a justiça de Deus, que é Cristo, veio até nós. E Amém. não só veio até nós, mas como que também agora podemos estar nele. Amém. Ele nos alcançou. Agora nós Amém. podemos estar nele. Amém. E isso é feito pelo Espírito, né? O Espírito Santo está dentro de nós, trazendo essa realidade. Que se não fosse o Espírito Santo, não teríamos essa realidade nunca, né? Verdade. Muito bom, irmão. Glória a Deus por isso. Muito bom, irmão Carlos. É isso aí, irmão. Amém. O irmão Vitor Tem me fez alguém mais? lembrar o João Batista, irmão. Ele entrou. Irmão, quero ver você colocar todos esses versículos, esses dizeres em ordem aí, irmão. Isso. Muito bom. E nós enxergamos esse Cordeiro de Deus que tira o pecado, irmão. Amém. Tira o Amém. pecado. Mas só se ficarmos com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, que eliminou a raça humana, mas depois ele fala, ele é o pão vivo, irmão. Amém. Quem Amém. dele se alimenta, Alimenta. por ele viverá, irmão. Amém. E é tanta misericórdia que a lei de Deus agora é escrita na nossa mente Amém. e em nosso coração. Amém. É muito acessível, irmão, muita misericórdia. Perto de ti está a palavra, Sim. na tua boca e no teu coração. Se creres, só se creres em Jesus, irmão. A lei se instala no nosso coração e na nossa mente, é a lei de Deus. Sim. Aquela que é a lei do Amém. Espírito. Amém. Muito rica Amém, irmão. palavra, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Maravilhoso.
Viu, irmão Vitor, os irmãos demais, nos enche de uma alegria essa palavra, Sim. porque eu tô vendo assim, é igual as águas, quanto mais profundo você vai entrando, Sim. mais você vai enxergando a beleza, a sublimidade de Deus Amém. Amém. em Amém. Cristo Jesus, Amém. porque você fala, Senhor, o seu plano é perfeito, Amém. a Amém. criação do universo é perfeita, Tudo. e a paciência do Senhor para trazer a família na fé é perfeita, Perfeito. porque o Senhor sabe o que que é carne, sabe o que que é a natureza humana, né? Ele não apostou em nada, ele Não. conhece disso, Que mas coisa. graças a Deus pelo Amém. Cordeiro, por Jesus Amém. Cristo, Senhor. Essa Aleluia. aliança eterna, perpétua, e nela andamos, permanecemos. Eu vejo que esse tema na Bíblia dá uma alegria, não sei Dá se uma os irmãos alegria. estão sentindo, dá uma alegria de você Amém. eu vou falar, sentir Sim, esse selo verdade. do Cordeiro, né? Então eu fico muito grato a Deus, né, por esse compartilhar. Amém. Sim. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão, vou pegar o gancho do irmão Amauri, porque de fato a palavra que o senhor trouxe para nós essa noite realmente me trouxe uma alegria no coração muito Amém. grande, Amém. né? Porque, veja bem, o amor, Deus expressa o seu amor por cada um de nós, né? Tendo dado o seu filho, né? Como oferta pelo pecado, né? Que grande amor que ele nos amou, né? A Sim. ponto de sermos chamados filhos de Deus, não é? Sim. Então, irmãos, essa palavra, ela renova o nosso coração, porque Amém. assim, hoje nós estamos, pela fé, nós estamos libertos do pecado. Amém. E o Amém. Senhor quer que nós vivamos tendo experiência nisso. Amém. E como é ter experiência libertos do pecado? É simplesmente aquele homem, cada um de nós, andando por fé, Sim. considerando aquilo que o Senhor tem feito, está escrito pelas Escrituras, toda a sua obra, todo o seu plano, todo o seu propósito, né? Perfeitamente podemos viver sem que essas coisas do mundo estejam no nosso coração por aquilo que Cristo realizou, Sim. né? Ele eliminou na cruz esse homem que é escravo do pecado, né? Pela fé, nós não vamos mais servir o pecado como escravos, nós vamos Sim. viver para Deus, Amém. em liberdade, vamos experimentar tudo aquilo que Deus proporcionou, né? Por meio da tua palavra, ele proporciona para Amém. cada um de nós. Nós temos experiência com o Senhor de viver aqui nesse mundo com regozijo, Amém. né? Amém. É isso aí. Almejando, de fato, anelando a nossa pátria celestial, que é a nossa habitação. Então, isso nos impulsiona, essa mensagem, né? Ela nos impulsiona a viver mais por fé, mais para Amém. Deus, nos separa, nos santifica para Ele. Amém. Então, é muito bom, irmão. Assim, eu queria expressar somente a minha alegria de ouvir Amém. uma palavra que realmente mostra que hoje o Faganelli, cada um dos irmãos, ele não é escravo, Amém. né, do Amém. pecado. O Senhor pagou um preço por isso. Amém. Então, vamos viver hoje de modo digno do Senhor, do seu inteiro agrado, por causa Amém. daquilo que Ele fez por cada um de nós. Aleluia. Amém. Deus Amém, seja irmão. louvado. Amém. Olha o que tomou isso aí, Vitor. Olha essa palavra aqui. Você viu a repercussão agora? Hoje, hein? A reverberação no espírito. Vamos começar outro estudo agora, hein? Que isso, hein? Então, essa alegria, irmão, que é evidente no coração de cada um, tá vendo? Por causa da palavra, tá vendo? Por causa Amém. do posicionamento do coração de cada um de nós com a Amém. palavra. Sim. Isso daí, eu não sei se os irmãos estão tendo essa sensação, mas eu estou tendo Amém. essa sensação no momento de experimentar a bondade do Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. E isso traz um conforto para o coração, isso nos estimula a viver para Deus, né? Amém. Porque assim, eu não sei os irmãos, mas o meu dia é muito cheio, ele é muito atarefado e sobrecarrega o coração, sabe? Irmão. Então a palavra do Senhor, ela vem e traz assim um conforto, ela remove tudo aquilo
Amém, Pai. mente é desse mundo, sabe? Amém. E faz você contemplar por meio das Escrituras aquilo que o Senhor prometeu. Amém. Verdade. Amém. Maravilhoso, Eu irmão. gosto do irmão Faganelli, essas palavras também. É esse sentimento, irmão. É uma alegria que você vê essa infinita misericórdia e você se enxergar. Amém. Brilha mais você a filiação. Brilha Verdade. mais Brilha mais. você vê o amor de Deus, essa visão. E aí você fala, puxa vida, a pátria celestial brilha mais e você vê Brilha. essa família de Deus, né, irmãos? É isso Verdade. aí. Amém. Amém. Glória a Deus Deus. seja louvado. Amém. Vamos lá, Amém. compartilhar. Então vamos comer mais um pouco. Tem mais um banquete aqui. Tá bom. Vai aí, irmão. Vai, Vai, irmão. Ó, o Vitor fez uma citação do versículo aqui que vale a pena a gente ler. Romanos capítulo 1, versículo 19. Fala assim, ó. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Por isso, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpável. E em Romanos capítulo 3, o Vitor fez uma menção também, no versículo, se eu não me engano, o 20. Queria fazer uma leitura aqui relacionada ao que nós estamos falando aí. O 19 fala assim, do 3 de Romanos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Oh, yeah. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É um texto bem esclarecedor, né? E Romanos capítulo 8, ele fala assim, ó, versículo 1 em diante, até o 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa, né? Você vê que extraordinário, né? E Gálatas capítulo 5 fala assim, ó, que nós devemos escolher, olha, ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé.
Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, né? E vou finalizar aqui com um versículo que é bem conhecido nosso, que fala em Efésios, capítulo 2, que fala versículo 8 em diante, fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Esses serão os textos que me lembrou. E é isso mesmo, irmão. Temos que permanecer no Senhor Jesus. Pode falar, Maurício. Irmão, eu tô até meio empolgado aqui. Quando o irmão falou de Gálatas, eu lembrei do debate que estava quando Paulo cobrou da coerência de Pedro em Gálatas, mas um versículo aí, o próprio versículo, você pega o 2,16. Olha que a fé em Jesus Cristo. Sim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. E de forma alguma deu um pico aqui, eu acho que caiu e voltou. Caiu Você e vai voltou. voltar. Eu Eu acho que deu mesmo. um pico da internet. É Só para internet terminar mesmo. o versículo, caiu até eu vi aqui que deu um pico. Porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Sim. Será Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Então, irmãos, aleluia, aleluia por Cristo Jesus. É só Amém. gratidão. Gratidão. Amém. Glória a Deus. Um Maravilhoso. forte abraço para os irmãos. Amém. Irmãos, Hoje eu tô fazer leve, hein? irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo o nosso Senhor pela palavra. Amém. Amém. Vamos. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Amém. Pai Celeste, Obrigado. pelas preciosas palavras, pelas escrituras sagradas, Amém, Senhor. pela Obrigado. revelação por meio do Espírito Santo que o Senhor traz no nosso coração, Amém. escrita no Evangelho. Amém. Senhor, que essas palavras possam fazer uma mudança na nossa vida Amém, Senhor. e que é exclusivamente para Ti. Amém. Almejamos isso, queremos isso. Sim, Então Senhor. faça isso por cada um de nós, Senhor. Faça. Traga sempre, Senhor, palavra que nos limpe o coração, que nos dê Amém. entendimento espiritual, para que realmente, Senhor, nós sejamos santificados, porque Sim, por Senhor. meio da santificação chegaremos a ver a Ti, Senhor, e queremos Sim, ver a Senhor. Ti. Queremos estar habitando com Ti. Aguardamos esse momento, Senhor. Aguardamos. Então, que o Senhor possa, a cada reunião, Senhor, trazer palavras que revigoram o nosso coração, que Amém, nos Senhor. impulsionem para Ti, Amém. para que nós buscamos Amém. a Ti de todo o nosso coração. Amém, Senhor. Faça isso, Senhor, em nome Faça, do Teu Senhor. Filho amado Jesus. Amém. Sim, Senhor. Te louvamos por essa comunhão de hoje. Como o Senhor abriu essas escrituras para nós, para vermos quanta misericórdia nós temos recebido. Como o Senhor é bondoso para conosco. E que hoje é o dia do arrependimento. Queremos ser aqueles que aproveitam as oportunidades para te conhecer, para nos voltar totalmente a ti. Obrigado, Amém. Senhor, pela pessoa viva de Jesus Cristo, pela obra Amém. redentora, pelo sacrifício, único sacrifício, pelo sangue derramado, em qual hoje nós podemos levantar nossas mãos e agradecer por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja Aleluia, louvado. irmão. Amém. Deus seja louvado. Amém. Abração, Forte irmão. abraço. Irmãos, Tchau, Resume irmão. todos os versículos, irmão Vitor. Todos os Ó. versículos que eu quero ver você colocar todos Vou bombardear. na sequência.
Um É bombardeio, hein? bom, Paulinho. Bombardeio. Tá bom Tá que bom? agora ele vai ouvir a reunião agora só para Vou lá para ter que nós. ouvir tudo de novo agora. Tá, vai ter uma metralhadora aí. Aleluia, irmãos. Um abraço. Abração, irmãos. Obrigado. Bem, tchau, Abraço, tchau. irmão. Abraço, irmão. Pegamos. Abraço, Pegamos. irmão Carlos.